Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 10 de junho, é o dia da nossa aula integrada. Como nós costumávamos fazer nos nossos momentos presenciais, eu lerei uma mensagem para que a gente possa refletir um pouquinho. A mensagem que eu escolhi para vocês hoje é essa: aprecie o lugar que você está na sua jornada, mesmo que não seja o lugar que gostaria. Cada momento tem um propósito. Então, nós devemos sentir gratidão por absolutamente tudo. Tudo mesmo, pessoal. Embora as circunstâncias não sejam favoráveis, os atuais momentos, a atual crise na qual estamos vivendo sejam momentos de tristeza, de desmotivação, de desânimo, mas nós temos que entender que para tudo mesmo, existe um propósito de Deus e nós temos que ter fé, confiar que vai dar tudo certo. Nós vamos sair desse momento com certeza vitoriosos, evoluídos, aprenderemos mais e seremos mais dignos, aprenderemos a dar mais valor às coisas. Então vamos confiar, porque vai dar tudo certo. E a nossa aula de hoje, a nossa aula integrada, como eu já mencionei para vocês, eu vou compartilhar a aula aqui com vocês na tela. O tema da nossa aula são os alimentos como fonte de nutrientes. E o objetivo da nossa aula é conhecer os nutrientes dos alimentos e também as suas funções, para que a gente saiba se alimentar corretamente, se alimentar bem, ok? Antes de iniciar, eu quero compartilhar um vídeo com vocês para abordar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, deixa eu colocar o vídeo aqui na tela. Olá pessoal, bem-vindo ao Sou Mais Saúde, um canal para quem deseja uma vida mais saudável. E hoje vamos falar sobre a pirâmide alimentar. Se o ser humano é o que come, nada melhor do que ficar bem informado sobre o que estamos consumindo, não é mesmo? A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que organiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. Importante ressaltar que a principal finalidade dessa organização consiste em fornecer informações acerca de uma alimentação saudável e equilibrada. A estrutura da pirâmide alimentar indica os alimentos considerados essenciais para a nossa saúde, apresentando aqueles que fornecem os nutrientes necessários para uma vida saudável e na prevenção de doenças. Na pirâmide alimentar, os alimentos são classificados em 8 grupos. Aqui vamos falar um pouco sobre eles e um pouco mais. Carboidratos representa a base da pirâmide alimentar, indicando os alimentos que fornecem energia, pois ao serem consumidos, os carboidratos são convertidos em açúcar no sangue. O consumo na forma integral é recomendado pelos números de fibras, vitaminas e minerais que deixam essa absorção mais lenta. As principais fontes de carboidratos são os arroz, pães, batatas, massas, mandioca, cereais e muitos outros. Verduras e legumes. Está acima da base da pirâmide, representando as fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam no controle do funcionamento do corpo. O consumo de verduras e legumes melhora o funcionamento do intestino. Alguns alimentos desse grupo são brócolis, couve-flor, repolho, abobrinha e muitos outros. Frutas. As frutas estão ao lado das verduras e legumes, representando outro tipo de fonte de fibras, vitaminas e minerais. A frutose, açúcar da fruta, aumenta o nível de açúcar no sangue de forma rápida. Alguns exemplos de frutas são abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola e muitas outras. Quer saber mais sobre frutas? Não deixe de ver uma série de vídeos que fizemos falando sobre diversas frutas e seus nutrientes. Não esquece de deixar aquele gostei nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar sabendo sempre quando tiver vídeo novo, ok? Leite e seus derivados.
Localizado na parte intermediária da pirâmide, o leite e seus derivados são uma excelente fonte de cálcio, que é essencial para a constituição óssea e dos dentes. Além disso, também fornece proteínas ao nosso organismo. Os principais alimentos desse grupo são queijo, leite, iogurtes, manteigas e muitos outros. Grupo 5. Carne e ovos. Assim como os leites derivados, este grupo está na parte intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal. Os alimentos desse grupo têm como características serem ricos em ferro, vitaminas do complexo B, como a B6 e a B12, prevenindo anemias. Os principais alimentos desse grupo são peixes, frangos, carne e ovos, leguminosas e oleaginosas. As leguminosas completam a parte intermediária da pirâmide, representando as fontes de proteína vegetal. Também são excelentes fontes de fibras. Compõem esse grupo feijão, soja, lentilha, grão de bico, castanhas e muitos outros. Óleos e gorduras. Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. Os alimentos desse grupo são fontes de energia e são responsáveis pelo transporte das vitaminas do complexo B. São ricas em calorias e seu consumo deve ser controlado. Os alimentos desse grupo são azeite, manteiga, óleo de soja e muitos outros. Açúcares e doces. Dividindo o topo da pirâmide alimentar, estão os açúcares e os doces. São alimentos ricos em carboidratos simples, não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes. Seu consumo deve ser moderado. Os alimentos que compõem este grupo são açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo, bolachas e muitos outros. Além disso, esses grupos são divididos em 4 níveis. Nível 1, alimentos energéticos, que compõem o grupo 1. Nível 2, alimentos reguladores, que compõem o grupo 2 e 3. Nível 3, alimentos construtores, que compõem o grupo 4, 5 e 6. E grupo 4, alimentos energéticos extras, que compõem o grupo 7 e 8. E considero aqui de suma importância, assim como a água que fica na base da pirâmide alimentar, a prática de atividade física. Mantém nosso corpo em pleno funcionamento, em ordem perfeita, porque nosso corpo é uma máquina e toda máquina não deve ficar parada. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque eu vou estar sempre trazendo vídeos importantes para a nossa saúde. Muito obrigado. Até a próxima. Então, pessoal, esse vídeo está relacionado com o conteúdo da nossa aula de hoje, os alimentos como fonte de nutrientes. Eu preparei algumas questões para vocês e antes eu também coloquei algumas informações aqui na tabela sobre os alimentos energéticos, construtores e os alimentos reguladores. Então, para resumir, os alimentos energéticos são aqueles que fornecem energia para o nosso corpo executar aquelas atividades que a gente faz todos os dias, andar, escrever, correr, pensar, cuidar da nossa casa, trabalhar. São os alimentos energéticos, o próprio nome já diz, energético, eles fornecem energia, tá? Eles são encontrados no leite, no queijo, na manteiga, na margarina, no trigo, nas frutas, no mel, na beterraba, na batata, na mandioca. São aqueles alimentos que contêm açúcares e gorduras. E por isso, apesar deles fornecerem energia ao nosso corpo, o seu consumo também ele deve ser controlado. Porque se consumidos com exagero, eles provocam a obesidade. Mas não devem deixar de ser consumidos. Os alimentos construtores são aqueles alimentos que têm a função de construir os ossos do nosso corpo, os dentes,
os tecidos, as células do nosso organismo, tá? Eles são responsáveis por tudo isso, pela estrutura do nosso corpo. Então, são aqueles alimentos que contêm proteínas, tá? Então, a carne, também no leite também tem proteína, nos ovos. São esses os alimentos construtores. E os alimentos reguladores são aqueles que regulam as funções do nosso organismo. Por exemplo, o nosso sistema digestório, ele regula a digestão, a pressão sanguínea, o nosso sistema imunológico, tá? É ele que ajuda a aumentar a imunidade do nosso corpo. Então, ele é importante para prevenir as doenças, ok? Depois eu também compartilhei aqui com vocês uma tabela sobre os principais tipos de nutrientes. Então, os açúcares e as gorduras, que são as substâncias energéticas, as proteínas, como eu já mencionei, que são aquelas que contribuem para a formação do nosso corpo, as vitaminas e os sais minerais, que são responsáveis pelo desenvolvimento e o funcionamento do nosso organismo, e a água, sem ela não há vida, né, gente? Nós precisamos consumir bastante água todos os dias. E ela está presente em todas as partes do nosso corpo, inclusive nos ossos, tá? Depois disso, vocês vão refletir sobre todas essas questões que eu coloquei como alternativas para vocês. Vocês vão ler cada uma delas, tá? A questão 1, vocês vão marcar a alternativa correta, vão ler as duas frases. Todos os alimentos devem ser evitados porque são responsáveis pela obesidade, ou os alimentos ajudam no crescimento, protegem nosso corpo contra as doenças e nos fornecem energia para a realização das mais diversas atividades. Então, vocês vão anotar qual dessas alternativas é a correta. A número 2, vocês vão classificar os alimentos de acordo com a origem. Se ele é um alimento de origem mineral, se ele é um alimento de origem animal ou se ele é um alimento de origem vegetal. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem consultar aqui, tá? O nosso textinho, porque ele tem as informações para vocês retomarem as informações. Tá? E vocês vão marcar uma alternativa embaixo de cada alimento. Depois disso, a questão de número 3, vocês vão marcar as opções corretas, tanto na letra A, quanto na letra B e também na C. Então, vocês vão marcar aqui, os alimentos construtores são ricos em vitaminas, proteínas ou gorduras. Vocês vão verificar qual é a alternativa correta. Se preciso, podem assistir o vídeo novamente ou ler todas as informações que eu coloquei no texto antes do questionário. B. Os alimentos que contêm açúcares e gorduras em maior quantidade são os construtores, reguladores ou os energéticos. Então, vocês vão também marcar qual é a alternativa correta. Letra C. Os alimentos reguladores são ricos em vitaminas e sais minerais, açúcares e gorduras ou em proteínas. Vocês também vão anotar qual é a alternativa correta. Pessoal, não se esqueçam, todas essas informações a gente viu no vídeo e também estão no texto que eu compartilhei aqui com vocês. E também qualquer dúvida vocês podem me chamar. 4. Vocês vão relacionar cada nutriente com a função que exercem no organismo. Então, vocês têm algumas informações sobre a função desse alimento no nosso corpo, no nosso organismo, e vocês vão marcar qual é esse alimento. Se ele é um carboidrato, se ele é uma gordura, se eles são proteínas, se são vitaminas ou sais minerais.
Depois disso, a questão de número 5. Quais alimentos devem ser evitados pelas pessoas que têm tendência a engordar? Eu mencionei aqui para vocês durante a aula, tá? Façam a revisão do conteúdo, respondam com calma, vai dar tudo certo. E se precisarem, eu estou à disposição de vocês. Em qualquer momento vocês podem me chamar. Tenham uma boa noite. E agora amanhã é feriado, né? Quinta-feira. Sexta-feira também é ponto facultativo. Então eu volto na segunda-feira com a aula de português.